Amém. As crianças já saíram? Have the kids left yet? Amém. Amen. Nós estamos entrando, como eu falei ainda há pouco, We're going into something that I said a little earlier. nós estamos entrando, hoje começa Today starts o que nós conhecemos e todo mundo conhece como a What we- Semana Santa. what we know and everyone knows as the Holy Week. Muita gente na Semana Santa, Many people during the Holy Week, eles fazem jejum, they do fasting, nada contra, nothing against it. pode fazer o jejum, You can do the fasting. jejum é bênção. Fasting is a Muita blessing. gente não come carne, Many people don't eat meat. também não tem problema, nada contra. Again, there's no problem, nothing Muita gente against it. prefere comer só peixe, Many people would rather eat just fish. mas nós celebramos, essa semana é importante. But this important week, Essa semana é tão importante this week is so important que quando eu estava estudando para poder ministrar essa palavra hoje, that when I was studying to minister this word today, eu fiquei até bastante surpreso com o que eu encontrei. I was even surprised by what I found. Porque nós damos muito valor ao nascimento de Jesus. Because we give a lot of value to the birth of Jesus. Nós, na verdade, nas igrejas americanas principalmente, Actually, especially in American churches, Natal e Páscoa são os dias que as igrejas ficam mais cheias. Christmas and Easter are the times that the church are the most full. Porque são datas no calendário que são consideradas extremamente importantes. Because they're dates on the calendar that are considered very important. Mas nós normalmente damos muito mais valor ao Natal do que à Páscoa. But many times we give more value to Christmas than Easter, Não é verdade? right? Porque a gente tem a tendência, né? Tem todo aquele clima de Natal. Because normally there's all that hype around As Christmas. coisas que acontecem no período de Natal. Everything that happens during As Christmas. coisas que aconteceram na época de que Jesus veio ao mundo. Everything that happened while Jesus was coming to the A world. estrela, The star, os pastores, the os pastors, reis. the kings. Todo esse aparato, nós damos um valor tremendo, We give it a lot of value porque realmente é algo muito valioso. because truly it's really Muito great of value. importante. It's very important. Afinal de contas, o Salvador veio para salvar a humanidade. After all, the Savior came to save humanity. Amém? Amen. Só que eu queria dar uma notícia para vocês. But I'd like to give you some news. Se Jesus tivesse apenas nascido If Jesus had only been born e ele tivesse apenas morrido, and he had only died, não adiantaria de nada. nothing would have worked. Não serviria para nada toda a história de Jesus. The entire story of Jesus wouldn't have worked. O Natal não serviria para nada. Christmas wouldn't be for anything. Jesus teria simplesmente morrido. Jesus would have simply died. Mas o que realmente nos trouxe a salvação, But what truly brought us o salvation, que nos tirou do império das trevas, what took conforme a us palavra diz, from the hands of darkness e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, And conforme brought a it- palavra diz, and brought it to the light and the kingdom of God foi a ressurreição de Jesus. was the resurrection of Jesus. Porque Jesus ressuscitou, Because Jesus resurrected, nós podemos ser salvos. we can be saved. E é claro, para ele poder ressuscitar, ele teria que morrer. And obviously for him to be resurrected, he would have to E die. para ele morrer, ele teria que nascer. And for him to óbvio. die, he would have to be born, obviously. Mas o mais não estou desmerecendo aqui o Natal, I'm not disvaluing Christmas, mas a Páscoa é algo extremamente importante. but Easter is something that's very E important. como eu falei, é tão importante And like I said, it's so important que eu estava, como falei, estava pesquisando sobre isso. that I was searching, like I said, I was searching about this. E essa semana que está começando hoje, And this week that is starting now, há 2000 anos atrás, 2,000 years ago, a conhecida Semana Santa, known as the Holy Week, todos os evangelhos, all the evangelists, sem exceção, without exception, todos eles falaram sobre essa semana. all of them talked about this week. O Evangelho de Mateus, The Gospel of Matthew, quase a metade do Evangelho de Mateus. nearly half of the Gospel of Matthew, São 28 capítulos, there are 28 chapters, quase a metade. nearly half of it, Se você tiver a curiosidade de ver, if you have the curiosity to search, aconteceu nesta semana que se inicia hoje. happened during this week that starts today.
O Evangelho de Marcos, The Gospel of Mark, a mesma coisa. same thing. Mais da metade More than half aconteceu nesta uma semana. happened during this week. O Evangelho de Lucas, The Gospel of Luke, 1/3 do livro de Lucas 1/3 of Luke é dedicado a esta semana. is for this week. Happened during this week. Então todos os evangelistas, So all the Gospels, eles mencionam isso. they mention O this. total de capítulos The total amount of chapters dos evangelhos of the Gospels são 89. are 89. Somando todos os evangelhos, Adding all the Gospels together, tem 89 capítulos. there are 89 chapters Desses total. 89 capítulos, Of these 89 chapters, 29 29 desses capítulos of these são chapters dedicados a esta semana. are dedicated to this week. Já deu para perceber que essa semana realmente tem um impacto, ela é muito importante. Were you able to realize that this week had a very big impact? Amém? Amen? Então, Jesus, ele, nesse período de uma semana, So Jesus, during this week, aconteceu muita coisa. a lot of things happened. Mas uma coisa que aconteceu no domingo, But one thing that happened on Sunday, antes da morte e ressurreição de Jesus, before the death and resurrection of Jesus, foi a entrada de Jesus em Jerusalém. was Jesus walking into A Jerusalem, entrada coming into Jerusalem. Triunfal de Jesus em The Jerusalém. triumphant entrance of Jesus in Jerusalem. Muita gente conhece, já ouviu falar, Many people have heard of it and already já know it. viram filmes. They've already seen movies. E hoje de manhã eu estava preparando ainda a palavra. And today in the morning, I was still preparing the word. Eu não estava ainda com a palavra fechada. I hadn't finished the word yet. E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp And I received a message on de WhatsApp uma palavra que eu queria mostrar para vocês. of a word that I wanted to show you. Em Isaías capítulo 40. Tá no slide. In Isaiah chapter 40, Isaías capítulo 40, versículos do 3 ao 5 e depois o versículo 9 e 10. Diz assim: ouçam, estou escutando uma voz que clama. Preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todos os homens, pois é o Senhor quem prometeu isso. Você, anunciador de boas notícias a Sião, suba ao monte bem alto em Jerusalém, grite bem alto sem medo, diga a todas as cidades de Judá, o seu Deus está chegando. Sim, o soberano, o Senhor, está chegando com o seu imenso poder, com o seu braço forte, ele reinará. a voice of one calling, in the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, the rugged places a plain, and the glory of the Lord will be revealed, and all people will see it together. For the mouth of the Lord has spoken. You who bring good news to Zion, go up on a high mountain. You who bring good news to Jerusalem, lift up your voice with a shout. Lift it up, do not be afraid. Say to the towns of Judah, here is your God. See, the sovereign Lord comes with power, and he rules with a mighty arm. Eu já tinha o título dessa mensagem, I already had the title of this message, mas eu ainda não tinha fechado. but I hadn't finished it E yet. aí quando a Paula me mandou essa mensagem, esse texto hoje de manhã, And when Paula sent me this text this morning, eu falei, é de Deus, irmã. I said it's from God. E aí eu coloquei o título dessa mensagem como Prepare o Caminho. And then I made the title of this word, Prepare the Way. Prepare o Caminho. Prepare the Way. Eu não sei se essa semana vocês estavam acompanhando as notícias lá no Brasil. I don't know if this week you were following the news in Brazil. A chuva que caiu no Rio de Janeiro, The rain that fell in Rio, que foi assim devastador. that was devastating. Meus sobrinhos, minhas irmãs lá no Brasil estavam mandando fotos e vídeos. My nephews and my sisters in Brazil Era sent me realmente videos assustador. and pictures, and it was scary. Mas eu vi essa semana um vídeo, But this week I saw a video nesse período aí de chuvas no Rio. during this time of rain Eu in vi um Rio. vídeo que eu queria mostrar para vocês, I saw a video that I wanted to show you que mostra um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. that shows little of what we're going to talk about today. Marcão, pode apagar a luz, por favor?
filho? É só em Copacabana que tem essas coisas. Olhar o personagem. Volta no começo, tá, por favor. Aí, você é o cara, meu. Aí eu vou botar outra naquele dia. Eu também quero. Aí, moça, virou guarda-chuva. Obrigada. Amém. Amen. Essa senhora tem 83 ou 84 anos. This woman had around 83 years old. No final disso daí, ela deu R$ 4 para esse moço. At the end, she gave 4 reais to this man. Esse moço, ele é guardador de carros lá, o famoso flanelinha no Rio de Janeiro. This man is a Caretaker. Car? No, he takes care of the cars. he's a guy that takes care of the cars In the streets. in the He's streets. basically a homeless. Ele é basicamente um homeless. He's basically homeless. E depois desse vídeo que apareceu na internet, And then after this video that was on the internet, alguém criou uma campanha para levantar fundos para esse moço. somebody made a campaign to make money for this man. E até ontem And so yesterday, já tinham sido levantados. A campanha era para levantar R$ 40 mil the campaign was to raise 40,000 para reais comprar uma casa, para ajudar a comprar uma casa para ele. to help him buy a house. Até ontem, Yesterday, quando eu vi, when I looked, já tinham sido levantados quase R$ 100 mil, R$ 97 mil. nearly 100,000 reais were made. Mas esse não é o ponto que eu quero salientar para vocês. But that's not what I wanted to tell you. O que eu quero salientar para vocês é o título dessa mensagem, But what I wanted to tell you is the title of this que é message. Prepare o caminho. That is prepare the way. Preparar o caminho. Prepare the way. Aquele moço, ele sentiu compaixão daquela mulher. That man felt the compassion of that woman. E estava chovendo, né? Naquele momento não estava mais chovendo, mas a rua estava alagada. And the street was flooded. E a senhora de 80 e poucos anos, And the woman who was 80 something, tadinha, querendo atravessar. she was trying to cross. E se ela fosse atravessar, ela ia meter o pé na água, né? And if she was going to cross, she was going to E put her aquele feet in moço, the ele water. preparou um caminho And that man, he prepared a way para aquela senhora atravessar a rua a seco e em segurança. so that woman could cross the road Eu dry achei and lindo in isso, safe. gente. Eu achei lindo isso. I thought this was Porque o amazing. brasileiro é realmente extremamente criativo, né? Because Brazilians are very creative, right? E eu queria ler para vocês essa passagem And I'd like to read to you this passage na Bíblia in the Bible que fala da entrada de Jesus em Jerusalém. that talks about the entrance of Jesus in No Jerusalem. domingo que antecede a Páscoa, The Sunday that was before Easter, Jesus ele entra em Jerusalém de uma forma diferente. Jesus enters Jerusalem in a different way. E eu queria ler essa passagem para vocês. And I'd like to read this passage with you guys. Ok. E logo que se aproximaram de Jerusalém, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: Que fazeis, soltando o jumentinho? Então eles disseram-lhes, porém disseram-lhes, como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes. E assentou-se sobre ele, e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas.
As they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' say, 'The Lord needs it and will send it back here shortly.'" They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, "What are you doing untying that colt?" They answered as Jesus had told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus and threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted, "Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest heaven." Eu estava perguntando e me questionando nessa passagem. I was asking myself something about this passage. Desde que eu era criança, eu ouço falar dessa história. Since I was a kid, I've heard about the story. Na igreja onde eu fui criado, toda Páscoa a gente tinha o domingo de Páscoa, o domingo de Ramos, In the church that I was created, every Sunday we had Palm Sunday. que foi chamado esse domingo antes da Páscoa. That was called this Sunday before Easter. Às vezes nós levávamos, a igreja católica tem muito isso, né? The Catholic Church has this a lot, De levar os ramos de palmeira, né? of taking palm branches. Mas uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado But something that's interesting that I never thought of é que essa não era a primeira vez que Jesus entrava em Jerusalém. is that this is not the first time that Jesus entered Jesus já tinha Jerusalem. entrado em Jerusalém muitas outras vezes. Jesus had already come into Jerusalem many other O times. que foi diferente dessa vez? What was different this O time? que fez com que esta vez fosse diferente de todas as outras? What made this time different than every other Por one? que aquele povo fez todo aquele estardalhaço porque Jesus estava entrando na cidade? Why did the people make such a noise when Jesus entered in Jerusalem? Por que foi tão especial que palmas foram colocadas? Nós lemos ali que eles colocaram as suas capas e as suas roupas no meio do caminho. Why was it so special that palm branches were put down and that they even put their clothes on the ground in the Trazendo path? para os nossos dias modernos, aquele moço colocou aquelas caixas para aquela senhora atravessar. Bringing to our modern time, the man put those boxes for the woman to Por que cross. isso? Why? Por que tanta esperança, tanta diferença como das outras vezes? Why such a difference than the other times? Naquele momento, That time, o povo de Israel, o povo em Jerusalém, in that moment, the people of eles Jerusalem, estavam sofrendo a opressão política e social de Roma. they were suffering from the oppression of Rome. E eles tinham a promessa que foi dada há 500 anos atrás And they had a promise that was given many years ago de que Salvador viria. that a Savior would come. E talvez eles tenham até lembrado dessa passagem que nós lemos anteriormente. And maybe they even remembered the passage that we had read earlier. Preparai o caminho do Senhor. Prepare the way of the Lord. Preparem o caminho do Salvador. Prepare the way of the Savior. Então o povo ele recebe a Jesus cheio de esperança. So the people, they received Jesus full of hope. Eles estavam na esperança de que eles iam ser libertos, They were in the hope that they would be freed, que eles iam ser salvos, that they would be saved, que eles iam sair daquela opressão. that they would leave that oppression. E foi assim que eles receberam a Jesus. And it was like that they received Com muita Jesus. festa. With many partying, Festa e esperança de uma with mudança. partying and hope of change. E eu queria fazer uma pergunta para você. I'd like to ask you a question. Como é que você está recebendo Jesus na sua vida? How are you receiving Jesus in Todos your nós life? aqui já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? All of us have received Jesus as our Lord and Savior, right? Mas como nós estamos recebendo Jesus todos os dias? But how are we receiving Jesus every day? Como eu falei, aquele povo já tinha recebido Jesus antes. Like I said, those people have already received Jesus Jesus before. já tinha entrado na cidade antes. Jesus had already come into the city before. Mas dessa vez eles receberam de uma forma diferente. But this time they received him in a Foi different way. especial. It was special. E eu queria incentivar você And I'd like to incentivize you a na sua vida so that in your life, estar recebendo a Jesus that you may be receiving Jesus todos os dias every day com essa mesma esperança, with the same hope, com essa mesma honra, with the same com honor, essa mesma expectativa de mudança. with the same expectation of change. Mas uma coisa interessante But one thing that's interesting é que naquele domingo
domingo de Ramos, that on that Sunday, the Palm Sunday, no dia em que o povo aclamou Jesus e dizendo, Hosana, salve, a salvação chegou. that the people shouted, Hosanna, the Savior has come. Uma semana depois, 1 week later, menos de uma semana depois, less than a week later, gritou, crucifica-o. they cried out, crucify him. Como é que a gente consegue entender uma coisa dessa? How can we understand something like Como that? é que algo faz sentido aqui? How does that make sense here? Foram as mesmas pessoas, queridos. It was the same people, A beloved. mesma cidade, a mesma The localidade. same city, the same O location, mesmo povo. the same people. Hosana, Hosana. Hosanna, Hosanna. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Blessed is he who comes in the name of the Bendito Lord. aquele que vai trazer o rei, o reino do rei Davi. Blessed is the one who is bringing the kingdom of the Father Hosana David. nas alturas. Hosanna in the highest. E aí, sexta-feira, And then Friday, eles gritam quando Pilatos pergunta: e aí, o que vocês querem que eu faça com ele? they cry when Pilate asked them, what should I do with them? Crucificam. They crucify him. Crucificam. They crucify him. E eu queria que a gente entendesse um pouquinho isso juntos. I'd like us to understand this a little better. Jesus, Apesar de o povo estar na esperança que Jesus viesse para libertá-los da opressão política e social de Roma, even though they were in the hope that Jesus would come to save them from the power of Rome, eles estavam esperando só isso. they were expecting just that. Mas Jesus, ele veio para libertá-los de algo muito maior. But Jesus came to set them free from something much greater, Para libertá-los de algo muito mais profundo. to set them free from something much more deep, Muito mais do que simplesmente um momento, uma coisa política e social. much more than something simply political and social. E aí, uma semana depois, And then 1 week later, quando eles viram when they saw que Jesus não era o cara, that Jesus wasn't the guy, não era o rei que eles estavam esperando. he wasn't the king that they were expecting. Melhor, eles acharam que não era o rei que eles estavam esperando. Well, better, they thought he wasn't the king that they were expecting. Ele estava ali sofrendo, He was there suffering. foi preso, He was put in jail. foi humilhado, He was humiliated. chicoteado, He was flogged. ele foi julgado. He was judged. E eles acharam que, não, eu acho que não é esse o Messias. And they said, oh no, I don't think this is the Messiah. Não é o rei dos judeus. It's not the king of the E Jews. toda a honra, And all the honor, toda a glória all the que glory eles deram a Jesus that they gave Jesus no domingo chamado de Ramos on the Sunday that's called Palm Sunday foi pro lixo. went Na to the trash sexta-feira. on Friday. Na sexta-feira não tinha mais honra. On Friday, there was no more honor. Essa semana eu estava compartilhando na célula This week I was sharing at the small group uma historinha a story de um rei de uma pequena cidade, um vilarejo na Espanha, of a king of a small city in Spain que por mais de 1000 anos nunca tinha recebido a visita do rei da Espanha. that in more than 1,000 years never received the visit of the king of Spain. E aí foi anunciado de que o rei da Espanha ia visitar aquela aldeia, And then it was announced that the king of aquele vilarejo. and it was announced that the king of Spain would come to meet that village. E aí, obviamente, eles ficaram todos alvoroçados. And obviously they were all surprised. O rei está vindo. The king is Nós coming. temos que fazer uma grande celebração. We need to make a great Temos que celebration. fazer uma grande We have to festa. have a great party. Mas eles eram uma cidade muito pequena, muito pobre. But they were a very small town, a very poor Não town. tinham muitos recursos. They didn't have many E resources. o que a gente pode fazer que seja tão maravilhoso, grandioso, que a gente possa honrar o rei de tal forma And what can- digna de um rei? What can we do that's so marvelous, that's so great, that we can honor a king? E talvez o prefeito ou o líder da cidade veio com a ideia, And maybe the leader of the city came with an idea porque o que eles produziam, que era de mais rico na cidade, that what they produced that was the richest in the city, eles produziam vinho. they produced wine. E aí eles tiveram a ideia And they had the idea de que cada família that each family que produzisse vinho, that produced wine, e o vinho daquela região era muito bom, era muito famoso, and the wine of that region was very good, were very famous. então cada família iria trazer uma pequena jarra do seu melhor vinho. And so every family that made wine would bring a small jar of their best wine. Eles iam trazer o melhor vinho que eles produzissem para ofertar ao rei. They would bring the best wine that they made to offer to the king. E aí eles iam colocar na praça principal, And then they'd put him in the main
in the main plaza, jarro grande, a big jar, aonde todos viriam e colocariam o seu vinho ali. where all would come and put their wine there. E aí o vinho ia né, um pouquinho de cada ia ser uma quantidade grande para o rei, And a little from each person would be a great amount for the king, para honrar o rei. to honor the king. E aí assim foi. And then it went like that. Dia antes da chegada do rei, The day before the coming of the king, cada chefe de família trouxe o seu jarro every chief of the family brought their little jar e derramou o vinho ali, and put the wine in there, derramou dentro daquele vaso grande. put inside the big jar. Vinha um atrás do outro e colocavam lá. One after another would come and put it there. No dia seguinte, quando o rei chegou, The next day when the king got there, teve todo aquele aquele barulho, aquela festa. there was that noise in that party. E aí eles falaram: rei, nós encontramos, a única forma que nós encontramos de honrar o Senhor, And they said, King, the only way that we thought of honoring you, nós trouxemos o nosso melhor vinho we brought our best wine para o Senhor. to you. E aí pegaram um copo bonito, And they got a nice cup, deram na mão do rei, gave it to the e aí king. aquela jarra tinha uma torneira. And that jar had a little Sabe spout, como é que é? Tipo um barril, alguma coisa assim? Like a barrel. like a barrel. E aí ele vai na torneirinha do barril, And then he goes to the spout of the barrel, e aí ele vai colocar lá, abre, and there he opens it. e quando ele olha, And when he looks at it, tinha exatamente isso, água. there was exactly that, water. Como? How? Eles não trouxeram vinho? Didn't they bring wine? A ideia não era que todos trouxessem vinho? Wasn't the idea that all of them would bring wine? Como é que tinha água? How is there water? A moral da história The moral of the story é que cada pensou a mesma coisa. is that each one thought the same thing. Eles falaram assim: pô, peraí, nós somos pobres, eu sou pobre. But wait, I'm poor. Esse vinho, o melhor vinho que eu tenho, This best wine that I have, vale dinheiro. it's worth a lot of money. Eu vou levar água, I'm going to take water. eu coloco água lá, I'll put water no there. meio de todo o restante do vinho, o rei não vai nem perceber. In the middle of the rest of the wine, the king won't even realize. Só que todo mundo pensou a mesma coisa. But the thing is, everyone thought the same thing. Qual é a moral da história, queridos? What's the moral of the story, beloved? A honra que foi dada àquele rei. The honor that was given to that king, A ideia era que fosse trazido o melhor da produção deles the idea that the best of their production would para come honrar o rei. to honor the king, Porque afinal de contas era o rei deles, because at the end of it, que it was nunca tinha vindo their ali king naquela that aldeia. it was their king that never came to that village. Então vamos honrá-lo So com let's o honor nosso him melhor. with our best. E eles não honraram. And they didn't honor him. Eles não colocaram o rei em primeiro lugar. They didn't put the king in their first place. Eles simplesmente desonraram completamente o rei. They just completely dishonored the Imagina a king. vergonha, né? Imagine the Shame. shame E a desonra que aquele rei sentiu. and that the dishonor that the king felt. Mas talvez você, é óbvio que isso é uma história, não é verídica, Obviously, this isn't a true story, mas imagina, pense em vocês. but imagine. Eu queria que você pensasse, I'd like for you to think. como você tem honrado o Rei dos Reis? How have you honored the King of Kings? Como você tem preparado o caminho do Senhor na sua vida? How have you prepared the path for the Lord in your Como life? você tem preparado o caminho daquele que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor? How have you prepared the way for that comes in the name of the Lord? Você tem honrado a Deus com o seu melhor? Have you honored the Lord with your best? E quando eu falo de honrar a Deus com o seu melhor, eu não estou falando simplesmente de trazer aqui o melhor dízimo, como eu falei semana passada, trazer uma quantidade enorme de dinheiro. And when I say bring your best, I don't mean to bring a lot of money Ou fazer qualquer ato voluntário na igreja que seja assim fantástico. or do this amazing voluntary work at the church. Mas quando eu falo de trazer o melhor para Deus, But when I say bring the best to God, eu estou falando de algo que vem de dentro, do mais profundo do coração. I'm talking about something that comes from the deepest part of your heart. Porque aquele povo daquela cidade, Because those people from that city, eles acharam que ninguém ia saber. they thought nobody would know. Eles acharam que ninguém ia questionar, né? They thought nobody would question it. Quem vai saber que eu coloquei água ali? Ninguém vai perceber. Who's going to know I put water there? Nobody's O going to vinho vai realize. ficar ali vermelhinho, bonitinho. The wine is going to be very red. E muitas vezes nós fazemos isso. And many times we do that. Nós temos cara de crente. We have the
appearance of a Christian. nós parecemos que nós estamos servindo a Deus. We look like we're serving God. E não me leva a mal, até sei que estamos. Até sei que estamos. And even though we are, Mas muitas vezes nós não estamos servindo a Deus com o nosso melhor. many times we're not Nós serving God achamos with que our best. qualquer outra coisa nas nossas vidas, We think that anything else in our lives, elas podem tomar o lugar do nosso relacionamento com Deus. they can take the spot of God in our lives. Qualquer outra coisa na nossa vida pode tomar o lugar do nosso compromisso com Deus. That anything else in our lives could take the spot of God in our E lives. de novo, eu não estou falando aqui simplesmente de vir à igreja, ir na célula ou fazer qualquer outra And coisa. again, I'm not just talking about coming to church, going to small groups, and Mas eu estou anything falando else. de compromisso de alma. But I'm talking about like a promise from the soul. Porque Deus fala assim para nós: filho meu, Because God says, my son, dá-me hoje o teu coração. give me today your heart. Me dá o teu coração. Give me your heart. Não ponha o seu coração em coisas que não trazem vida. Don't put your heart in things that don't bring life. Eu sou vida. I am life. Eu vim para que vocês tenham vida. I came so that you may have E life tenham vida em abundância. and have life in Então me abundance. dá o seu coração So give me your para heart que você possa viver essa vida em abundância. so that you may live this life in Isso é abundance. que diz respeito a você dar o seu melhor para Deus. That's what he means by giving the best to É God. assim que nós honramos a Deus. That's how we honor God. Porque quando o nosso coração está completamente rendido e projetado, como eu falei semana passada aqui, Because when our hearts are completely surrendered to God and projected, and projected to God, projetado para Deus, projected to God, com certeza a palavra de Deus diz assim: aproximai-vos de mim certainly the word says, come closer to me, e eu me aproximarei de vocês. and I will come closer to you. É automático. It's automatic. É como um imã. It's like a Já magnet. tentou aproximar dois imãs? Have Que aí you você tried putting two magnets aí você together? começa a sentir que está meio dando aquela mexidinha And assim. maybe you feel a little like it's shaking. Aí sem que você encoste, ele já ele puxa. And once you put it closer together, it already pulls together. Você estava na escola nesse dia que foi Were you feita at essa school that time experiência? that the experiment happened? Então você vem puxando assim, e aí de repente você começa a sentir que o imã está. So then you go putting them together E and you're sem que starting to feel você that the magnet is, voluntariamente encoste, and as soon as you voluntarily put them together, ele puxa, they push. ele conecta. It connects. E é mesmo assim com o Senhor. And it's the same thing with the À Lord. medida que eu me aproximo do Senhor, As I come to the Ele Lord, vem e se aproxima de nós. He comes closer to Eu me us. aproximo dele, We come closer to ele Him, se aproxima de mim. He comes closer to E me. dali a pouco começa a haver uma vibração. And then soon A there's a gente começa a vibration. sentir uma coisa esquisita. We start feeling something Nós weird. começamos a sentir algo estranho vibrando dentro de We nós. start feeling something A vibrating gente inside tem of us. vontade de chorar, We have the urge to cry. tem vontade de gritar, We want to scream. tem vontade de contar para todo mundo. We want to tell E everyone. de repente, puf, And suddenly, conecta, it connects. atrai. It attracts. E é difícil tirar. And it's hard to pull Porque it se away. eu não quiser sair dali, Because if I don't want to leave se eu there, não quiser sair daquele lugar, if I do not want to leave daquela that place, posição garrado, colado com o meu papai, that position connected to my Father, ele também não vai. he won't leave either. Mas infelizmente, But sadly, às vezes a gente chega perto dele, sometimes we get close to mas de Him, repente a gente se afasta. but suddenly we go away. E ele fala de novo: filho And He meu, says again, my son, vem para perto, come close. chega junto, Come closer para que eu possa chegar junto de você. so that I may reach you. Amém? Amen? Como que nós estamos preparando How are we preparing o caminho do Senhor? the way of the Lord? Mas nessa passagem tem um personagem But in this passage, there's a character. que é um personagem muito interessante. That's a very interesting character. E eu queria falar sobre esse personagem, And I'd like to talk about this character. porque esse personagem ele me traz assim algumas lições. Because this character brings me some lessons. E eu queria compartilhar essas lições com I'd like vocês. to share these lessons with you. Esse personagem é um jumento, This character is the donkey. um burro. The donkey. Aquele jumento, That donkey, nós lemos ali, volta We por read there. gentileza, Tata, para mim, por favor, o anterior. Nós lemos ali que Jesus ele manda que 2 discípulos vão até a cidade we read that Jesus sends 2 disciples to the city e fala para assim, ó, vocês vão encontrar and says there, you're going to find um cavalo manga larga marchador, a big, beautiful horse, branquinho, white, todo ornado, all ornated. ornated.
preparado para um rei. prepared for a king. Foi isso não? Was that what he said? Não. No. Ele falou assim, ó, vocês vão encontrar um jumento, No, he said, you're going to find a donkey. um burro, A donkey. um animal que normalmente nós chamamos de burro de carga. That many times we call stupid. Não, burro de carga, it's a beast to carry a burden. A beast that carries a burden. A burden-carrying animal. Yeah, that's it. Something like that. Então, o jumento ou burro, So the donkey, ele é conhecido como um burro de carga. it's known as a burden-carrying animal. É um jumento de carga. It carries a burden. E eu queria falar aqui um pouquinho sobre esse jumento. And I'd like to talk about this donkey. Porque esse jumento, ele recebeu uma tarefa muitíssimo importante. Because this donkey received a very important task. E eu queria compartilhar com vocês. And I'd like to share it with you. A primeira lição que nós aprendemos The first lesson that we learned desse jumento, desse burro, from this donkey é que as maiores bênçãos vêm através das maiores cargas. is that the greatest blessings come through the greatest burdens. Pastor, me faz entender isso. Pastor, let me understand this. Quer dizer que para eu ser abençoado, It means that for me to be blessed, eu tenho que carregar uma carga, I need to carry a burden. eu preciso passar por um problema, I need to go through a eu problem. preciso passar por uma I need dificuldade. to go through a hard time. É mais ou menos isso. It's basically that. É mais ou menos isso realmente que eu quero falar. It's basically that I'm trying to Não say. que Deus ele vai nos dar uma carga. Not that God is going to give us a burden. Não que Deus vai nos dar um problema. Not that God is going to give us a Não problem. que Deus vai nos tentar. Not that God is going to tempt us. Mas toda vez que nós somos tentados, But every time that we're tempted, toda vez que nós passamos por uma tribulação, every time we go through tribulation, toda vez que nós passamos por uma situação que não é legal, every time that we go through a very hard que é situation, uma carga que a gente fala que é uma carga pesada, that we call a heavy eu burden, não consigo carregar isso. I can't carry this. Deus não dá. God doesn't give it. Queridos, é nesses momentos, Beloved, it's in these ou moments, depois desses or momentos, after these é moments, que grandes bênçãos seguem esses momentos. it's that great blessings follow these moments. Eu posso citar para vocês vários personagens da Bíblia. I can give you many characters in the Eu Bible. posso falar de Davi, I can de say Moisés. David, Moses. Eu posso falar de Noé que construiu uma arca I can talk about Noah who built an ark sozinho praticamente, basically alone, sendo escorraçado, sendo humilhado, being harassed, being humiliated, sendo envergonhado. being ashamed. Mas logo depois, But right a after, bênção veio sobre ele e sobre a sua the família. blessing came over him and his family. Amém? Amen. Nós podemos falar de Maria, mãe de Jesus. We can talk about Mary, the mother of Jesus. Ela passou por um momento de tribulação. She went through a time of tribulation. O anjo chega para ela e fala assim: ó agraciada, The angel comes to her and says, "Oh look, gracious, oh look, gracious one, blessed. blessed one. Você é bendita entre as mulheres. You are blessed among the women. You are blessed among women. Você é agraciada You are graced com uma carga. with the burden." Que carga? What Vê, burden? Pastor, hoje você está meio doido. Wait, Jesus Pastor, you're era talking a little carga. crazy. Jesus is a burden? Não. No. A carga de ser envergonhada. The burden of being A carga humiliated. da família dela ser The envergonhada. burden of her family being humiliated. De pessoas até terem vontade de apedrejá-la conforme a lei mandava. Of people that would want to stone her like the A word said, carga like the da law said. possibilidade de ser abandonada pelo seu marido, pelo seu noivo. The possibility of being abandoned by her fiancé. Mas toda essa carga carga emocional que ela estava passando e But carregando, all this emotional burden that she was carrying, ela estava por trás dessa carga, behind this burden estava escondida a maior das bênçãos que se estende até nós até was hoje. hidden the greatest blessing that extends to us till today. Então as maiores cargas que nós carregamos, So the greatest burdens that we os carry, maiores problemas, the greatest as problems, maiores the dificuldades, greatest difficulties, elas servem para nos preparar they serve to prepare us para grandes bênçãos. for great Grande- blessings.
quantos de vocês, vamos falar de imigração aqui. How many of you, let's talk about immigration here. Cada um de nós, Each one of us. a grande maioria aqui tem bastante tempo já de América. Many people here have been in America for a very long time. Alguns meses, né não? Some a few months. 2 meses, né? Pouquinho tempo. Very little time. Mas todos nós que viemos para cá como imigrantes. But all of us who came here as immigrants, Quem aqui não passou por humilhação? who here didn't go through humiliation? Yeah, you're American, man. Quantos de nós aqui não passamos por humilhação? How many here didn't go through humiliation? Quantos de nós não passamos por situações de desespero? How many didn't go through times of desperate times? Ou foi só eu que, quando estava dirigindo sem carteira, Or was it just me when driving com a minha without a driver's carteira license? que eu não conseguia renovar porque não tinha aí 94 para renovar minha Or the carteira? driver's license that I couldn't renew? E de repente vi aquela árvore de Natal acendendo a luz atrás de mim. And then maybe that Christmas tree came with Eu their tô lights falando behind me. verdade, tá, gente? I'm talking about the truth, okay? Quantos já sentiram gosto da adrenalina? How many felt the taste of adrenaline? Eu senti o gosto da adrenalina na minha boca. I felt the taste of adrenaline in my Do mouth, medo, do pânico, do pavor. of being scared and the terrifying things that could Vai dizer happen. que quem nunca? Como diz o quem nunca, né? Saying that it never happened to you? Ou quem nunca passou por uma situação Or who never went through a situation que foi trabalhar para alguém where they went to work for e someone, porque você era imigrante, and because you were an immigrant, para começar o teu salário obviamente não é o mesmo que um americano. to start, your salary won't be the same as an American. Quando eu comecei a trabalhar, When meu I primeiro started emprego, working, my praticamente, first nos job Estados Unidos, basically in the United States, eu trabalhei por 1 ano, né, praticamente, I worked for basically a year, ganhando $6 a hora. getting $6 an hour. $6 a hora. $6 an hour. Com certeza o trabalho que eu fazia, For sure, the job that I did, com certeza era no mínimo $15 a hora. for sure was at least $15 an hour. E o pior quando acontece, And the worst is when it que happens, muitos já passaram por isso. that many went through this. No final da semana, At the end of the week, na hora de receber o salário, to receive the salary, não tem dinheiro. there's no money. Mas queridos, But beloved, se ainda não chegou para você, if the blessing hasn't come e yet, se você é esperto, se coloca aí para receber. and if you're ready and you put yourself Se to receive, ainda não chegou para você, if it hasn't eu come to quero you yet, declarar I want to que declare toda essa dificuldade, that all these que difficulties, toda essa carga, all these que burdens, todo esse peso que você carregou ou está all carregando, these weights that you've been vai carrying, acabar. it's gonna Porque a end. bênção do Senhor vai se manifestar na tua because vida. the blessing of the Em Lord will nome de manifest in your Jesus. life in the Em name of nome de Jesus. In the Jesus. name of Jesus. É promessa do Senhor. It's the promise of the É Lord. promessa do Senhor. It's the promise of the Lord. Apóstolo Mizinha, apóstola Célia. Apostle Mizinho and Estão Apostle aqui há Sadia, 5 anos? We've been Estão here aqui nos 5 Estados years. Unidos há 5 anos. They've been in the United States for 5 years. Eles não estão aqui há 5 anos como turistas, gente. They've not been here 5 years Eles as estão aqui, tourists. como a apóstola Célia falou na hora da oferta, They've been here, as Apostle Celia said at the time of offering, gastando tubos de dinheiro, gastando muito dinheiro, wasting a lot of money para tentar trazer cura para o filho deles. to try and bring healing to their son. Eles estão carregando uma carga muito grande. They're holding a very high burden, very big Eles estão burden. carregando uma dificuldade, uma tribulação, um momento muito difícil. They're going through a very hard time. O Bruno carrega uma carga bem difícil. Bruno has a very big burden. Ele veste, ele usa um colete, né? He uses a vest, 20 right? horas por dia. 20 hours a day, Não é isso? right? 23? 23 hours a day. 23 horas por dia ele usa aquele colete. 23 hours a day he uses that vest. 23 horas ele sente dor 23 hours he feels pain para que ele possa ser curado. so that he could be healed. Esse sofrimento, This suffering, essa carga, this burden, ela tem que passar. it has to Ela vai pass. passar. It will pass. Porque as maiores bênçãos vêm logo depois dessas cargas. Because the greatest Não blessings sei come quanto through these tempo, burdens. Não sei qual é a I carga don't know que how você much está time, I carregando. don't know the burden that you're Eu não carrying. sei qual é o problema que você está I don't know the passando. problem you're going Mas through. eu sei de uma coisa. But I know one a thing. bênção do Senhor vai se The manifestar sobre blessing a sua of the vida. Lord will Em manifest nome over de your Jesus. life. In the name Eu of creio Jesus, nisso. I believe E se that. você crê nisso, diga amém. And if you believe E dê that, say aplauso ao amen. Senhor, And give the Lord a porque mighty Ele é hand. digno. Because He is Ele é worthy. digno. He is worthy. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Amém. A segunda, The second,
A segunda lição que nós podemos aprender The second lesson that we com may esse learn personagem ilustre dessa passagem with this amazing character of this passage é que Deus escolhe os mais desqualificados para carregar as suas maiores riquezas. is that God chooses the unqualified to carry his greatest riches. Gente, People, vocês não têm noção. you don't Eu understand. vou repetir. Let me repeat Deus it. escolhe os mais desqualificados para carregar as suas maiores riquezas. God chooses the unqualified to carry his greatest riches. Qual é a maior riqueza de Deus? What is the greatest Que a Bíblia diz richness que of Ele God? deu seu único filho That God said he gave his one and para only son, o seu amado filho, his beloved a sua son, maior riqueza, his greatest a sua coisa richness, mais preciosa. the most precious thing that he had. Ele deu para o povo, He para a gave it to the humanidade. humanity. He gave it to humanity. E esse Salvador, And this Savior, aquele que todos gritaram salve, Hosana, the one that everyone said, Hosanna, ele foi carregado por um burro. he was carried by a donkey. Ele foi carregado por um jumento, He was carried by a donkey, animal de carga. a burden animal. Queridos, Beloved, eu e você, me and you, nós somos os mais desqualificados. we're the most disqualified. Eu sou a pessoa mais desqualificada para ser o pastor dessa igreja. I'm the most disqualified person to be the pastor of this Eu e church. Deus sabemos. Me and God know, E a minha esposa também. and my wife as well. Mas, pela graça de Deus, But through the grace of pela God, misericórdia de Deus, by the mercy of Ele God, escolheu a mim e a você he chose me and you para carregarmos essa riqueza dentro de nós. to carry this richness inside of us. A palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. The word says that we're the temple of the Holy Spirit. E a palavra também diz que existe dentro de nós um precioso, nós somos um vaso, And the word says that we are a vase, e que dentro de nós, and that inside of us, o conteúdo desse vaso inside of this é vase, muito precioso. it's very precious. The Ele things inside escolheu of this a mim e vase, você he chose me and you para carregar to carry esse bem precioso. this very precious thing. Amém? Amen? Você foi escolhido. You were chosen. Fala para a pessoa do seu lado assim. Tell the person next to Você foi you, escolhido. you were chosen. Deus te escolheu. God chose you. Amém. Amen. Em outras palavras, Jesus quando Jesus fala para os discípulos assim, ó, vai lá na cidade e vocês vão encontrar um jumento. In other words, when Jesus says to his disciples, go to the city and you'll find a donkey, Vocês vão encontrar um animal que eu escolhi. you'll find an animal that I chose. Não é um cavalo branco, It's not a white horse. não é um cavalo de corrida, It's not a racing horse, mas é um jumento. but it's a donkey. Em outras palavras, Jesus estava falando assim, In other words, Jesus was saying, eu quero que esse jumento I want that you, this donkey, carregue essa carga to carry this burden que é muito, muito preciosa. that is very, very precious, Mas é muito mais preciosa do que você tem capacidade de carregar. but it's way more precious than you have the capacity to carry. Eu não estou chamando ninguém aqui de jumento, tá? I'm not calling anyone here a Mas Deus donkey, está falando para mim e para você. but God is telling me and you, Nós temos que carregar we need to carry essa carga this burden, preciosa, this precious que é a burden, vida de Jesus, that is the que life é o of Espírito Jesus, Santo de Deus, that is the Holy que Deus Spirit of God, confiou em nós. that God trusted Jesus in estava us. falando para aquele jumento, Jesus is saying to that donkey, eu confio em você. I trust in you. Você é desqualificado, You are disqualified. você não tem grande coisa em você, You don't have something great inside of you, mas eu confio em você. but I trust in you. Eu confio em você o suficiente I trust in you enough para carregar to carry a carga the que burden representa that a represents salvação para toda a the humanidade. salvation to all of humanity. E é isso que ele chama a mim e a você para fazer. And this is what he calls me and you to do. Uma vez que nós recebemos essa bênção, When we receive this a blessing, bênção da salvação, this blessing of salvation, ele quer que nós carreguemos essa bênção he wants us to carry this para blessing, outras pessoas. to other people. Levemos essa bênção e essa to salvação carry this blessing and para outras salvation to pessoas. other people. Amém? Eu Amen. sei que eu e você nós não somos qualificados. I know me and you are not qualified. Nós não temos nenhum direito. We don't have any Nós right. não temos habilidade para carregar essa carga. We don't have the ability to carry this burden. Mas quando nós carregamos essa carga, But queridos, when we carry this burden, Ele vai junto conosco. he's going to go with us. Quando nós carregamos essa carga, When we carry this burden, Ele está conosco. he is with us. Para nós é um privilégio For us, it's a privilege carregar essa carga. to carry this burden. Amém?
Amen. Amém. A terceira coisa. The third thing. Deixa eu ver como é que estamos aqui de hora. A terceira coisa que nós aprendemos com esse personagem. The third thing that we learn with this character. Diz assim, quando você carrega a carga de Cristo, Ele é quem faz todo o esforço. When you carry Christ's burden, He is the one who makes all the effort. Queridos, presta atenção. Beloved, pay Você attention. pode falar assim, mas aquele burro ele estava carregando um peso. You can say, oh, but that donkey was carrying a weight. Ele estava carregando uma carga pesada, He was carrying a heavy burden, né? right? Só que nas nossas vidas, But in our lives, quando nós estamos carregando when we are peso, carrying a weight, estamos passando por uma dificuldade, we're going through a difficulty, estamos passando por um grande problema, uma tentação, uma tribulação. we're going through a great problem, a great temptation, Jesus fala assim, Jesus says, tomem sobre vocês take over you o meu jugo, my burden, e eu carrego o jugo de vocês. and I will carry Ou yours. seja, em outras palavras, So, a carga in de other vocês, words, your burden, ela é de vocês, it's yours. mas eu é que vocês estão carregando, You are carrying it, mas eu é que faço o esforço. but I'm the one who does the weight, É como who does se the lifting. eu tivesse pegando, isso aqui é uma carga. It's like, this is a burden. O Jonathan está carregando a carga. I'm carrying the burden. Jonathan's carrying the burden. E aí, tem um peso para ele. And there's a weight for him. Mas aí eu venho aqui embaixo, ó. Then I come under. A carga é dele. The burden is Ele que his. está carregando. He is the one who's Mas o carrying it. esforço quem está fazendo sou eu. But I'm the one who's putting the Então, force. quando nós carregamos a carga de Cristo, So when we carry the burden of o Christ, esforço, the strength, a força quem faz the force that is done, é Ele. it's He who A does palavra it. de Deus diz em 1 Pedro capítulo 2, 24. The word of God says in 1 Peter 2:24, Dizendo assim, levando Ele próprio, não está na projeção não, tá? Levando Ele próprio os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, a fim de que, mortos aos pecados, vivamos a justiça. Por suas feridas fostes sarados. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Então, aquele jumento, aquele burro, ele estava carregando uma carga. So that donkey was carrying a weight, Só a que a burden. carga que ele estava carregando, But the burden that he was que carrying, era Jesus, that was a Jesus, carga de Jesus era muito mais pesada. the burden of Jesus was much greater. Ele estava, a Bíblia diz que ele levou sobre ele todos os nossos pecados. The Bible says that he took over him all of our E sins carregou com ele todas as nossas enfermidades. and carried with us all of our sickness. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz, the punishment. The punishment that gives us peace was over him. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. And through his wounds we were healed. Queridos, a carga de Jesus é muito mais pesada. Beloved, the burden of Jesus is much greater. Ele levou sobre ele o meu pecado, He took over him my sin, o seu pecado. your sin. Amém? Amen. Amém. Amen. A quarta lição que nós aprendemos com esse personagem. The fourth lesson we learned with his character. Que carregar a carga não significa que você carrega o crédito. To carry the burden does not mean you get the credit. Imagina aquele burrinho Imagine that donkey tirando onda, bragging, tirando onda de que ele estava entrando na cidade bragging that he was walking into the city e todo mundo estava lá gritando para ele, and everyone was screaming out to him, colocando roupa para ele pisar, putting clothes for him to colocando sit as on, folhas de to step palmeira para ele on, pisar. putting palm leaves for him to Aliás, step on. esses dias eu estava vendo um vídeo do pastor Cláudio Duarte. Actually, these days I was watching a video of Pastor Claudio E ele estava contando Duarte, essa história, né? and he was telling the story. Aí ele disse que o jumentinho entrou na cidade carregando And he Jesus. said the donkey came into the city carrying Jesus. E aí ele ficou impressionado, né, com todo aquele clamor. And he was impressed with all that noise. Ele estava impressionado com toda aquela festa que estavam fazendo para He ele. was surprised by the party that they were making for him. E aí ele ficou assim, né? Quando terminou aquilo tudo, And when everything ended, ele foi para casa he went home. e aí ele falou com a mãe dele assim: And then he said to his mom, a jumenta. the donkey. Não, mãe de jumento é jumenta, né? Falou The para a mom of the jumenta donkey is assim: a donkey, right? Says to the donkey, mãe, Mom, você não sabe da maior. you didn't know the story.
Eu acabei de vir de Jerusalém agora. I just came from Jerusalem. Eu entrei na cidade, mãe. I walked into the city, Todo Mom. mundo fez um barulho. Everyone made a noise. Todo mundo estava gritando. Everyone was Eles screaming. colocaram, mãe, roupa na rua para eu poder pisar. They put clothes on the streets for me to Eles walk, Mom. colocaram folhas de palmeira They- para eu poder pisar. They put palm leaves for me to step Para eu on, não sujar minha patinha. so I didn't get my paws dirty. Mãe, eu fiquei My home's muito dirty. feliz. Eu fiquei me sentindo assim, muito especial. Mom, I felt very special. Domingo que vem eu vou lá de novo, mãe. Next Sunday, I'm going to go again. Eu vou entrar lá na cidade de novo. I'm going to walk into Eu the city gostei again. muito daquilo. I liked it a lot. Aí a mãe dele falou assim, vai não, filho. And then the mom said to him, Que don't de go. burra não tinha nada, né? Vai não, meu filho. Don't go. É melhor você não ir. It's better for you not Não, to go, mas você não son. sabe de nada, você é uma jumenta. Mom, but you don't know anything. You're a donkey. Eu vou. I'm going. Aí passou a semana, And then the week passed. domingo, Sunday, ele chegou lá na cidade de Jerusalém, he went to the city of Jerusalem. no mesmo lugar onde ele foi, Same spot he a went semana anterior, the week before. e aí ele vai lá, ploc, And then he ploc, goes- ploc, Block, block, block. E aí, as pessoas não estavam nem aí para ele. And then the people weren't even there for him. Não estavam nem dando atenção para ele. They weren't even giving him attention. Alguns até chutaram ele para Some even sair para kicked lá. him to leave. E ele começou, ei, tô aqui. And he was like, hey, I'm here. Cadê todo mundo? Where's everyone? E aí ele ficou muito triste, muito decepcionado. And he was very sad. E aí ele volta para casa chorando. And he goes back home crying. E ele fala com a mãe dele, And he says to his mom, mãe, Mom, eu não sei o que aconteceu. I don't know what happened. Eu fui lá I went there e ninguém me viu, and nobody saw me. ninguém me bateu palma para mim, Nobody applauds me. ninguém gritou. Nobody screamed. O que aconteceu, mãe? What happened, Mom? E a mãe dele fala para ele assim, And the mom tells him, meu filho, my son, você sem Jesus, you without Jesus, você é só um jumento. you're only a donkey. Queridos, Beloved, você sem Jesus, you without você é Jesus- só... Não, não é um jumento. Você é só você. You without Jesus, you're not a donkey. You're just you. Querido, Salazar, você sem Jesus, você é só o Salazar. Beloved Salazar, without Jesus, you're only Bruno, Salazar. você sem Jesus é só o Bruno. Bruno, you without Jesus, you're only Bruno. O Bruno da Bianca. Bruno da Bianca. From Da Bianca. Paloma. Paloma. Da Paloma. O Bruno da Paloma. Bruno from Paloma. Rodrigo, você sem Jesus, Rodrigo, you É without só Jesus, Rodrigo. you're only Rodrigo. amém? Amen? Diga assim, eu sem Jesus, Say, me without Jesus, sou só eu. I'm just me. Coloca o seu nome. Eu What's sem your name? Jesus, Me without sou Jesus, só o Júnior. I'm only Jonathan. Amém? Amen? O crédito The credit não é nosso. is not ours. Nós temos a tendência de colocar crédito para as coisas que nós fazemos, We have the tendency to put credit to para what we as do, coisas que nós falamos. to things that we say. Muitas vezes nós conseguimos um grande accomplishment, como é que fala? Uma grande conquista. Many times we get a great accomplishment, E nós achamos que nós somos o cara, né? and we think we're the man. Vi lá, consegui. Oh, look, see, I did that. Queridos, Beloved, se não tem Jesus na tua vida, if Jesus is not in your life, não vale nada. it's not worth Porque o anything. crédito Because the é credit dele, is não é his, seu. it's not yours. Se você trabalha e você faz um bom If you trabalho, work and you make a good o work, crédito não é seu. the credit is O not crédito yours. é dele que está em você. The credit is his Porque who is você in só é you. bem sucedido. Because you're only Você só successful, tem bênção, você só You tem only essa have blessings, you conquista. only have these Se conquests. você permitir que ele tome o controle total da sua If you vida. let him take full control of your life, Porque sem ele na sua vida, because without him in your life, você é só você. you are only you. O jumento é só um The jumento. donkey is only a donkey. Não serve para nada. It's not worth anything. Não serve para nada. It's not worth anything. Carregar a carga não significa que você carrega também o crédito junto. To carry the burden doesn't mean you take the credit. Se der, man. Carregar a carga não significa que você carrega o crédito To junto. carry the burden doesn't mean you carry the credit. E a última lição And the last lesson que esse personagem nos ensina. that this character teaches us, A equipe de louvor, se quiser vir para ajudar. the worship team can come to help, Diz assim que eu não posso carregar a carga says that I cannot carry the worry. antes que eu seja desamarrado. I cannot carry the burden before I am untied Ou antes que eu seja livre. or before I am set free. Queridos, Beloved, aquele jumento, that donkey, lembra que a palavra que nós lemos remember that what we read? diz que
Jesus falou, olha, vocês vão encontrar um jumento preso lá na entrada da cidade. says that you're going to find a donkey that's tied up. Ele está preso numa corda. He's tied on a string. Ele está preso e ele nunca foi livre. He's tied and he was never set Aliás, eu free. esqueci de falar no item anterior. Actually, I forgot to say in the one before. Aquele jumento, That donkey, ele era um jumento novo. it was a new donkey. Ele nunca, apesar de o jumento ser um burro, de um animal de carga, Even though the donkey is a burden-carrying animal, ele nunca, aquele animal especificamente, that specific animal nunca tinha carregado uma carga. never had carried a burden. Ele nunca tinha recebido treinamento para carregar He carga. had never gotten training to Ele carry burdens. nunca havia se preparado. He never prepared himself, E ele estava preso. and he was stuck. Ele estava ali amarrado. He was there tied, Mas ele só pôde cumprir essa tarefa. but he could only complete that A task, tarefa de carregar a carga para o qual ele foi chamado. the task of carrying that burden that he was called to carry. Depois que os discípulos chegaram lá, After the disciples got there, pegaram aquelas cordas, got those ropes, desagarraram aquelas cordas untied those e ropes, trouxeram aquele animal and brought that para animal carregar Jesus. to carry Jesus. Queridos, eu não sei a carga que você está carregando, Beloved, I don't know the weight that you're carrying, mas nós temos visto nos últimos dias but we've seen in the last days muita gente many people carregando uma carga emocional muito grande. carrying a very great emotional burden. Situações de depressão, Situations of depression, situações de culpa, of blame, guilt. Of guilt. Situações de culpa, de depressão, of guilt, of depression, situações de prisão espiritual, situations of spiritual prisons, situações de opressão, situations of oppression, situações em que as pessoas elas estão completamente presas e amarradas. situations that people are completely tied up. Mas para que você possa carregar essa carga, But that you may carry this burden. presta atenção aqui, Pay attention here. para que você possa carregar essa carga, That you may carry this burden. para que você possa carregar cumprir o propósito que você foi chamado. That you may fulfill the promise that you're Você made to precisa estar fulfill. livre. You are free. Você precisa ser livre. You need to be Você free. precisa ser desamarrado. You need to be Você untied. precisa abrir mão, se soltar, se liberar You need to let go dessas coisas que te prendem. of the things that tie you up. Talvez esse pecado que te atormenta. Maybe this sin that torments Talvez you. esse vício que te carrega. Maybe this addiction that carries Talvez you. essa depressão que é um problema realmente muito Maybe this sério. depression that's a very Mas serious você problem. precisa fazer como a palavra de Deus diz. But you need to do Como like o the Word Senhor of God Jesus says. disse, Like the Lord Jesus tomai says. sobre vós, Take over you. vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Come to me, all those who are tired and oppressed, and I will set Tomai you sobre free. vós o meu jugo Take over me my burden, e aprendei de mim, And que learn from sou me manso e humilde de coração, that I am humble from the heart, e encontrareis descanso para as vossas almas. and you will find rest for your soul. Porque o meu jugo é Because suave, Because my judgment is, my yoke is light, soft, light. E o meu fardo é leve. É my burden. and my burden is light. Queridos, Beloved, Deus quer libertar você. God wants to Deus set you quer que free. você esteja livre. God wants you to be free. Ele entrou. He came. Ele entrou na cidade. He came into the city. Ele entrou na sua vida. He came into your life. Nós cantamos, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. We sing, come into my life, come into my Mexe house. com minha estrutura. Change the structure. Sara todas as feridas. Heal all the wounds. Querido, se você realmente canta isso, se você pede isso ao Senhor, Beloved, if you truly sing this Se and ask this abra. of the Lord, open yourself. se abra para que Ele possa libertar você. Open yourself that He may set you free. Permita que Ele realmente faça essa transformação na sua Let Him casa. truly make this transformation in your house. Permita que Ele realmente trabalhe no seu caráter, Let Him work on your na sua character, vida, in your na life, sua casa, in your na house, sua estrutura, in your structure, para que você possa ser so that you may be instrumento, an instrument, vaso de honra, a vase of honor, vaso de honra a vase of honor que carrega that carries o bem mais precioso. the most precious gift. Não aquele vinho falso que colocaram lá naquele Not vaso, that fake wine that they put in that jar, mas vaso de
with a jar of honor, aonde dentro where inside of it tem o melhor vinho. there's the best O wine. vinho que quando o rei vai The chegar, best wine that when the king gets there, ele vai experimentar. he will try E it. ele vai falar: And he will say, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Good and blessed servant, come into the Você good foi blessing of the fiel. Lord. Você foi fiel. You were faithful. Você foi vaso de honra. You were a vase of honor. Você foi vaso de honra. You were a vase of honor. Vamos nos colocar de pé, querido. Let's stand up, beloved. Aleluia. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és. Declare isso, me derramar, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Me derramar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Hallelujah. Querido, Deus quer te Beloved, God wants usar como vaso de honra. He wants to use you as a vase of honor. Deus quer que você seja como Deus vê você. God sees you. Ele sabe que você não é qualificado. He knows that you're not Ele qualified. sabe que você tem as suas He dificuldades. knows you have your Ele difficulties. conhece o mais fundo, o mais profundo da sua vida. He knows the deepest parts of your Ele life. conhece aquele pecado He knows that que sin você não consegue se livrar that you dele. can't set yourself free of. Ele consegue nos momentos, ele consegue ver He can see nos momentos em que você está sofrendo e chorando. the moments that you're crying and suffering. Ele sabe, He knows. ele conhece. He knows. Mas ele está falando para você: But He is telling you, toma sobre você take over o yourself meu jugo. my yoke. Aprendei de mim, Learn from porque me eu sou manso that I am e humble humilde de coração. and humble in the heart, E vocês vão encontrar paz and you will find para as peace vossas vidas. for our lives. Se você quer, If you want, se você está passando por um momento difícil na sua if you're vida, going through a hard time in your se life, você está passando por uma situação em que realmente está difícil de carregar essa if you're carga, going through a situation where it's hard to carry this burden, se você está realmente sentindo que não dá mais, if you're truly feeling that you você can't está a anymore, ponto de explodir, that you're at the time of explosion, eu queria convidar você a vir aqui à frente, I'd like to invite you to come to the front, que eu quero orar com você, that I'd like to pray with e you, eu quero declarar and I want to declare que a vida do Senhor, that the life of the que o Lord, Espírito de Deus, that the Spirit of o God, mesmo Espírito the same Spirit que ressuscitou Jesus de entre os mortos, that resurrected Jesus from the essa é dead, a carga que você carrega dentro de você. this is the burden that you carry O inside of you. mesmo Espírito The same que Spirit depois de 3 dias that after 3 days ressuscitou um defunto. resurrected a Dead body. dead body.
esse mesmo Espírito, the same Spirit, Ele está dentro de você. He is inside of E Ele you. quer trazer vida sobre a tua And He vida. wants to bring life Ele over quer your te life. libertar. He wants to E set Ele you quer free. te usar. And He Mas wants to pra use Ele you. te usar, But for Him to use você you, tem que ser livre. you need to E be no free. nome de Jesus, In the name of eu quero Jesus, declarar I want to que declare você seja that livre. you are free. Seja livre. That you may Você be pode free. vir agora. You may come to the front Vem now. agora. Come now. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu quero me derramar. Deus, em nome de Jesus. God, in the name of Jesus, Eu quero declarar, I Senhor. want to declare, Eu Lord, quero declarar I want to cadeias sendo declare, Lord, quebradas. that marriages may be Eu quero broken. declarar que as cordas são soltas. I want to declare that E a chains are set família free está livre. Livre para carregar. and that they are free to Para carry, cumprir o propósito do Senhor para a to vida fulfill dela. the purpose of Em God in nome their de lives. Jesus, eu quero In the name declarar, of Jesus, meu I Deus, want to declare, Lord, eu quero declarar que em nome de Jesus, I want to declare that in the name of Jesus, essa carga que tua filha está carregando, this burden that your child is carrying, it's not hers. It's not for her to carry. mostra para ela que é o Senhor. Show her that it's you. É o Senhor que It's the precisa que Lord. carrega as cargas It's the dela. Lord that carries her burdens. Oh, no nome de Jesus, Lord, in ensina the name tua of filha Jesus, a teach your descansar child e confiar no Senhor. to trust in the Father, Lord. in the name of Jesus, I declare the burden being delivered. I declare this man being delivered on all burden in his life. I declare the life of Jesus being manifested in his life, and he's being healed, he's being touched, he's being healed, delivered in the name of Jesus. In the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro a liberação do Senhor sobre a vida de tu hija. E declaro em nome de Jesus que todas as ataduras, todas as situações em sua vida que estão trazendo como peso, Padre, em nome de Jesus, eu declaro a liberação do Senhor vindo sobre sua vida, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Father, in the name que of venha a Jesus, tua graça, that your grace may come, que a tua graça venha, that your que a grace may tua come, salvação venha, that your que a salvation tua may come, salvação possa estar vindo de encontro a este coração, that your salvation may come into this heart, e que todo peso, and that every weight, toda carga, every burden, em nome de Jesus, in the name of Jesus, seja liberada, may be set free, seja liberada. that it may be set free. Eu declaro libertação. I declare Eu declaro freedom. salvação. I declare Eu salvation. declaro a manifestação do poder do Senhor. I declare the nesta manifestation vida, of the em power nome of God de in this Jesus. life, in the E, name Pai, of que cada Jesus. de nós, And Father, that each cada one of de us, nós que estamos aqui that essa each noite, one of us that are here oh, Pai, tonight, que todos nós temos situações. Father, that each one of us have Todos situations. nós temos alguma situação Each one of us have some situation que precisamos ser livres. that we need to be set free of. Coloca uma mão sobre o seu peito Put a hand over your heart e outra mão sobre a sua cabeça. and another over your head. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, com essa imposição de mãos, with this placement of hands, eu Lord, quero declarar I want to declare sobre a vida de cada homem, over the life of every de man, cada mulher of aqui every esta woman noite. here today, Father. Se você está nos assistindo online, If faça a you're mesma watching online, do the coisa. same E eu thing. declaro que sobre a sua vida, And I declare over your sobre life, cada over each one, eu declaro I declare a libertação, the freedom, a liberação. the freedom. Eu declaro a vida do Senhor I declare the life of the sendo Lord manifesta being na sua manifested vida. in your E life, todo peso, of every toda burden, carga every burden sendo aliviada may be set free em nome de Jesus. in the name of Em Jesus. nome de In the Jesus. name of Jesus. Em nome do In Senhor. the name of Jesus. Aleluia. Hallelujah. Você pode voltar para o seu lugar. You may go back to your seats. Me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Say this to him. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Hallelujah. Vocês sentaram? You guys sat Vou down? pedir para vocês se colocarem de pé de novo. Can I ask you to Eu stand up quero orar again? por vocês. I'd like to pray for Eu you. quero despedir vocês I'd like to let you go para que nessa semana santa, so that during this holy week, essa semana, eu quero dizer uma coisa para vocês. this holy week, now I want to tell you something. De hoje até domingo, From today till Sunday, as pessoas chamam essa semana de Semana Santa. the people call this week called the Holy Week. Essa semana é santa This week is holy porque durante essa semana, because during this week, você que é santo you who are holy vai viver uma vida santa, will live a holy life, digna worthy de carregar sobre você to carry over yourself a presença do Senhor the Jesus. presence of the Lord Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida. And I want to declare over Erga your as suas life. mãos para receber. Eu quero Lift up your declarar hands for sobre you to a sua receive. vida I want to declare over your que life durante toda esta semana that during this week, você é livre. you are free. Você é livre You are de free toda a carga, of every de toda a burden, carga, de todo o pecado, of every burden, of every sin, de tudo aquilo que tem amarrado você. everything that has tied you Eu down. declaro que durante a I declare semana that during this a week, luz do Senhor the light of the vai Lord se manifestar sobre a tua vida de tal will forma manifest over your life in such a way que toda a escuridão que estava cercando that você all the darkness that was around vai you ser iluminada will be illuminated pela luz do Senhor. by the light of God, E você vai ser solto. and you will be set free. Você vai ser liberado You will be set de free toda a carga. of every burden, E você vai manifestar and you will manifest que a carga que você carrega that the burden that you carry nada mais é is nothing more do que o Rei dos Reis, than the King of o Kings, Senhor dos Senhores, the Lord of o Lords, Salvador de toda a the humanidade. Savior of all Em nome humanity. de Jesus. In the name E of eu quero Jesus. declarar que o Príncipe da Paz And I want to declare that the Prince of derrame Peace paz sobre a sua vida may pour over your life de tal maneira in such a way que você não vai conseguir entender, that you're not going to be able to understand, porque a paz de Deus, because the que peace of excede a God todo entendimento, that exceeds all ela understanding, vai vir sobre a sua vida, it will come over your sobre a life sua casa, and over your sobre a house sua família and over your e sobre family todo o povo de Deus, and through over all the people of na God cidade de in Orlando, the city of Orlando, nos Estados Unidos, in the United no States, Brasil, in Brazil, e sobre toda a face da and over terra. all the face of Em the earth. nome de Jesus. In the name of Jesus. Vão em paz, queridos. Go in peace, Deus beloved. abençoe. Não God perca. bless. Domingo que vem, Don't miss next Sunday. nosso culto começará às 6:30. Our service will start at 6:30, Não é às 6. not at 6. Nós vamos e convide as pessoas. Invite people. Divulgue esse vídeo Share this video. nas redes sociais. Share this video on social media. Tragam pessoas. Bring people. Vamos encher esse lugar. Let's fill this place. Deus abençoe e vão em paz. God bless. Go in peace.